Bem-vindos de volta. Hoje, Alistair Crooke se junta a nós, ex-diplomata britânico e especialista em Oriente Médio. E eu recomendo muito que vocês acompanhem o Substack dele, o Conflicts Forum. É, pelo menos para mim, uma das melhores fontes de análise sobre o que está acontecendo no Oriente Médio. Deixei um link na descrição. Muito obrigado por voltar ao programa. É um prazer. É sempre um prazer. Obrigado por me receber. Você é muito conhecido por conduzir diplomacia de bastidores, negociar cessar-fogos locais, especialmente durante a Segunda Intifada, e quando atuou como assessor de segurança do chefe da política externa da União Europeia. Mas, diferentemente de muitos dos seus colegas, você reconhece que é preciso incluir, em vez de excluir, os diferentes movimentos islamistas, o Hezbollah, o Hamas, para se alcançar uma paz sustentável. Mas sim, imagino que querer incluir todos os diferentes atores seja uma boa maneira de fazer inimigos em lugares poderosos. Só que o que vejo agora é que com esta guerra contra o Irã, isso está realmente se espalhando pela região. Isso está abrindo tensões, ou melhor, conflitos. Por exemplo, entre os sauditas e o Iêmen, que existiriam de forma bastante independente do Irã. E parece que, para pôr fim a isso, seria necessária uma diplomacia complexa, não só entre Washington e Teherã, mas tentando incluir os diferentes envolvidos nesse conflito. Então eu só queria perguntar, à medida que essa guerra continua se espalhando ou se ampliando, como você avalia o problema? E quais atores você acha que precisam estar envolvidos para pôr fim a tudo isso? Eu sei que é uma pergunta muito ampla. Certo. Bem, eu gostaria de abordar isso por partes, em vez de tratar de tudo de uma vez. Quer dizer, primeiro de tudo, onde estamos? E acho que isso está bem claro a partir do Irã. Vimos, antes de mais nada, uma nova declaração do Conselho Supremo de Segurança Nacional, que é mais ou menos uma reafirmação dos primeiros 10 princípios anunciados antes das conversas de Islamabad. Mas ela diferiu em vários pontos. Quer dizer, a linguagem foi mais dura. Dizia, sabe, que não vamos tolerar esse tipo de linguagem vulgar de nos chamar de nomes. Então esqueçam. E, ao mesmo tempo, houve uma mudança no secretário do Conselho, o CSN. Quem fez essa declaração foi, na verdade, o secretário que estava saindo, que é bastante importante. Não foi o novo secretário que estava entrando, Mohsen Rezaei, quem fez a declaração. Era o membro que estava saindo, indicado por Pezeshkian. Agora ele perde seu voto no Conselho Supremo de Segurança Nacional e Rezaei passa a ter um voto como representante do líder supremo. E, ao mesmo tempo, houve uma série de mudanças militares. O que eu acho que estamos vendo é uma consolidação muito coordenada em torno de uma liderança e de uma visão. E essa visão é a de que o Irã não vai buscar uma solução com este presidente. Eles quase disseram isso abertamente. Talvez tenham que manter a guerra até 29. O bloqueio de Hormuz vai durar até 29. Não acho que isso signifique que eles estejam buscando uma guerra total. Acho mais que, à medida que Trump muda, ou já mudou, de uma guerra para, como diz bem, pressão econômica, eles não precisam se preocupar com isso. A pressão econômica sobre o Irã será suficiente e podemos continuar manipulando o preço do petróleo para que as pessoas não se alarmem demais. Neste caso, o Irã disse, vamos continuar atacando navios. E eles parecem ter entendido a dinâmica do jogo, porque nesta segunda-feira, na última segunda-feira, na verdade meia hora antes da abertura dos mercados, em vez de o Axios, com Barak Ravid, dizer, um acordo está prestes a sair, eles atacaram um petroleiro meia hora antes da abertura dos mercados, para deixar claro o recado. Então entenderam como a manipulação dos mercados está sendo feita e responderam à sua maneira. Então, quer dizer, acho que vamos entrar numa situação de escaramuças prolongadas entre o Irã e os Estados Unidos. E eles vão pressionar Trump, e não acho que tenham intenção de negociar.
Na verdade, eles não pretendem negociar com Trump, a menos que ele queira capitular completamente. Então há uma mudança aí. Agora, você queria abordar a região como um todo. Eu diria que, mais uma vez, houve uma sucessão de erros de cálculo. Quer dizer, o primeiro erro de cálculo dos Estados Unidos foi não terem verificado adequadamente seus estoques de armas antes de iniciar uma guerra, o que se pensaria ser uma das mais óbvias a fazer. Mas, por outro lado, se você presume que a guerra vai durar só 4 dias, talvez eles tenham achado que isso não importava. Mas foi um grande erro, porque eles não verificaram seus estoques. Acho que o segundo grande erro foi justamente esse, de fingir, de dizer, vocês não precisam se preocupar com o petróleo ou com os outros elementos passando pelo Mar Vermelho ou pelos estreitos. Não. Porque, na verdade, entendemos que muito mais navios-tanque e cargas de GNL têm passado por lá e estamos conseguindo manipular o preço do petróleo. E Bessent continua tranquilizando Trump. Não se preocupe com isso. A pressão econômica será sobre o Irã e eles vão acabar capitulando. E nós podemos controlar o preço do petróleo e podemos controlar a economia. Acho que esse é mais um grande erro. Acho que é um grande erro porque, antes de tudo, a manipulação do petróleo acabou se tornando um sinal de fraqueza americana para o resto do mundo. Essa administração tão evidente desses preços não está enganando mais ninguém. E não está preparando as pessoas para o que está por vir, porque, sabe, tudo bem, Bessent e outros dizerem, olha, sabe, o preço que estamos controlando está em 87, neste momento. Ou seja, lá qual for. O preço não significa nada. Esqueça. Sabe aqueles gráficos bonitinhos que tínhamos na universidade? Oferta e demanda e o equilíbrio no meio, onde as curvas se encontram. Mas, na verdade, o que conta acima de tudo é a curva de oferta, porque ela diz respeito à escassez e a coisas reais, por assim dizer. A demanda é algo efêmero, que pode surgir e desaparecer automaticamente. Mas o que importa são as ofertas reais. E todos sabemos que os suprimentos reais, especialmente dos destilados médios usados para produzir diesel e querosene, estão em grande parte ausentes. Então, eles recorreram à ideia de pressionar o Irã, pressionando a região. Pressionando o Irã no Líbano ao promover o plano de desarmar o Hezbollah que eles elaboraram e que vai totalmente contra o memorando de entendimento, o MOU. E tem feito isso pressionando o Hashd, as PMU, a resistência, se preferir, a milícia no Iraque, que eles atacaram nos últimos dias. A Arábia Saudita e os Estados Unidos os atacaram durante o período do Arbaeen, quando a maioria dos xiitas ia a Karbala em peregrinação. E isso também, quero dizer, foi uma sucessão de erros realmente graves, porque eu já encontrei os líderes do Hashd e sei um pouco como eles são. Eu os encontrei em Karbala. E quer dizer, no Ocidente nós pensamos neles, ou o Ocidente os classifica assim. Eles são apenas procuradores iranianos. Sabe, procuradores que a gente liga e desliga. Eles não fazem o que mandam. Nada poderia estar mais longe da verdade. Essas pessoas são nacionalistas iraquianos, muito convictos. Nacionalistas linha dura, pessoas orgulhosas, duras, mas nacionalistas. E sim, são xiitas. E claro, o Irã é de muitas maneiras a pátria-mãe do xiismo. Mas isso não significa que eles simplesmente recebam ordens do Irã. Quero dizer, há coordenação, mas isso não significa que eles sejam simplesmente robôs nas mãos do Irã. E eles prometeram represálias pelos ataques à Arábia Saudita. Por que a Arábia Saudita e os Estados Unidos escolheram atacá-los em primeiro lugar é um mistério. A Arábia Saudita disse que foi porque eles atacaram uma refinaria da Aramco, mas as Hashd negam veementemente. E eu não vi nenhuma evidência de que estivessem envolvidos nisso. Talvez tenham decidido atacá-los porque a Arábia Saudita estava ansiosa para não apontar o dedo aos Houthis no Iêmen.
porque isso significaria que teriam de escalar o conflito contra os Houthis. E eles realmente relutam em entrar em guerra com os Houthis, embora agora a guerra no Iêmen esteja chegando à Arábia Saudita, gostem eles ou não. Isso já está acontecendo e as chamas estão ficando mais altas quase todos os dias. Então acho que isso foi uma tentativa em todas essas áreas de pressionar o Irã. Mas na verdade o efeito foi o oposto. Não pressionou o Irã. Na realidade está pressionando todos os aliados dos Estados Unidos, como a Arábia Saudita. Todos esses estados estão sofrendo pressão porque as tensões estão aumentando. O clima na região está esquentando, quero dizer, há chamas reais em muitas partes, afetando todos, inclusive a Cisjordânia. O que está acontecendo na Cisjordânia e em Gaza é particularmente importante. Isso é, sabe, a base de uma possível escalada no Oriente Médio, que pode acontecer a qualquer momento. Em resumo, todas essas coisas indicam que grandes erros foram cometidos. Major mistakes having taken place. And so people are not prepared, so I don't think E as pessoas não estão preparadas. Não acho que estejam preparadas para as consequências econômicas. Quer dizer, é impressionante. E no momento isso nem é mencionado pela imprensa ocidental. Quase não se fala disso. Parte-se do princípio de que Bessent está administrando tudo com suas manipulações de preços. Então, é aí que estamos. Trump se afastou de Hegseth, culpando-o em Camp David, dizendo: "Você me enganou sobre as munições. Eu achei que tudo isso já tivesse sido resolvido." Ele recorreu a Bessent, e Bessent está dizendo: "Olhe, você não precisa se preocupar, está tudo bem. Os iranianos vão ficar sem petróleo muito em breve. Só precisamos manter o bloqueio e venceremos a guerra." E eu acredito que isso é absolutamente um erro. O Irã posicionou petróleo e navios tanques suficientes antes do início da guerra. Desde então vendeu 80 milhões de barris. Continua vendendo e permitindo o tráfego para a China, pelo qual vai receber. Então, na verdade, se alguma coisa provavelmente está um pouco à frente do orçamento. Eu não acho... Sim, quero dizer, haverá pressões econômicas em algum momento. Mas não acho... Quero dizer, não estamos falando de nada iminente. Estamos falando de meses, talvez do ano que vem, para vermos alguma pressão. Mas, de novo, há uma leitura equivocada do Irã. Porque se o Irã chegar a um ponto em que sua situação se torne existencial e tiver de escolher entre capitular ou escalar para uma guerra maior, acredito que escolherá escalar para a guerra. E isso é praticamente confirmado quando se observa a escolha dos líderes militares que acabam de ser nomeados pelo líder supremo. Então, quais são as opções dos Estados Unidos nesse caso? Porque, como você disse, o Irã parece, se não estar na ofensiva, pelo menos endurecer sua posição, tanto na retórica quanto nas ações. Ele não precisa esperar por ataques americanos e tentar responder na mesma moeda. Toma a iniciativa por conta própria. O que os Estados Unidos podem fazer nesse cenário? Quer dizer, quais são as opções sobre a mesa? Porque neste momento é muito difícil entender os Estados Unidos. Você tem Trump fazendo discursos dizendo que, bem, eles já controlam o Estreito de Hormuz e que ele está totalmente aberto. E aí você tem Scott Bessent argumentando que, bem, o Estreito de Hormuz não é realmente relevante de forma alguma. Vamos simplesmente redirecionar tudo por tubulações subterrâneas. E isso é um pouco como a manipulação de mercado mencionada. Parece que eles estão apenas tentando fazer tudo desaparecer com palavras vazias. Mas isso não vai desaparecer, e a situação não vai realmente melhorar. Então, qual é o objetivo aqui? Ou quais são as opções possíveis? Porque se eles não podem vencer, se a opção militar deles não é convincente, não há um caminho real para a paz que os Estados Unidos possam aceitar. Quero dizer, acho que quando assinaram o memorando de entendimento, eles não tinham realmente a intenção de desbloquear os ativos iranianos, pagar reparações e encerrar esta guerra. Então, o que resta? O que os Estados Unidos podem fazer?
I think you hit it the nail on the head exactly. Acho que você acertou exatamente em cheio. Acho que eles pensam que Trump tem sido muito bom nisso ao longo da carreira. Basta dizer que a realidade não é a realidade que você vê diante de si. Esta é a realidade, e eu a estou administrando, eu a estou conduzindo. E com bastante frequência, essa realidade que ele proclama não tem relação nenhuma com o que você sabe. Como quando ele diz, bom, Hormuz está totalmente aberta. Hormuz está aberta. E nós estamos mantendo uma muralha de aço em torno de Hormuz. Quando sabemos que hoje em dia nada está passando por lá. E quando você olha para algo como a Arábia Saudita, que agora sofreu com as duas pontas de seu oleoduto até Iambu, com a área de carregamento no Mar Vermelho tendo sido destruída. The loading area in the Red Sea been destroyed. And the Yemenis are E os iemenitas estão impondo um cerco aos portos de Iambu. E qualquer embarcação saudita que tenta sair está sendo ameaçada e ou volta para trás, ou algumas são atacadas. Até mesmo alguns navios comerciais da Arábia Saudita foram atacados recentemente. Isso vai ter um grande impacto sobre o Mar Vermelho como um todo. Porque isso significa, pelo que entendo, que as seguradoras agora vão cobrar prêmios de seguro de guerra para toda a navegação no Mar Vermelho. Não vai afetar só um caso, vai ter um efeito mais amplo. Então a produção saudita caiu 74%. Eles não conseguem vender o petróleo. They can't sell the oil. They need, oil at $100. Eles precisam, quero dizer, de petróleo a $100 para equilibrar o orçamento do governo e precisam vender o volume total. E as vendas deles simplesmente despencaram 74%. Ao mesmo tempo, por causa da crise com o Japão, Bessent deixou muito claro que ninguém tem permissão para vender títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Então, o que a Arábia Saudita faz, se não pode vender seu petróleo e não pode vender seus títulos do Tesouro? Quero dizer, sabe, a única coisa que pode acontecer é os Estados Unidos terem de socorrê-la, dizendo, certo, então nos deem seus títulos do Tesouro e nós damos o dinheiro a vocês. Depois, numa data futura, fazemos a troca de volta numa operação de recompra, como estão fazendo com o Japão. Os Emirados Árabes Unidos, eu não acho que tenham exportado petróleo algum. O gás liquefeito também não está passando. Bem, não seria pelo Mar Vermelho, mas também não está passando por Hormuz. Então quero dizer, Trump enfrenta mais de um dilema. Não é só ficar sentado esperando para ver tudo acontecer, esperando que o Irã fique sob pressão cada vez maior. E o Irã já está sob pressão há anos. Sabe como administrar isso. Passou décadas encontrando rotas alternativas, caminhos indiretos e outras formas de sobreviver, apesar de todas as sanções impostas a ele. E como eu disse, se eles se depararem com essa opção. Mas igualmente acho que vamos ver, a menos que tenhamos muita sorte, uma escalada em toda a região. E acho que a parte mais perigosa disso vai ser em Israel. Vai ser muito perigoso em Israel, porque as eleições se tornaram realmente tóxicas. E há uma grande divisão se abrindo entre, por assim dizer, os partidos seculares, askenazes e europeizados, que foram para Israel em busca de uma espécie de segurança, e a outra parte, em parte messiânica, nacional religiosa. Eles têm uma visão muito mais talmúdica e linha dura. E os dois lados estão quase chegando à violência por causa do futuro. Mas o que realmente preocupa é que as pesquisas mostram que os israelenses, como um todo, estão favorecendo a direita, numa clara guinada para a direita israelense. Só que a maioria desses partidos de direita, o Likud, os nacional-religiosos e o partido de Ben-Gvir, o Otzma Yehut, não está conseguindo as cadeiras. Não estão conseguindo cadeiras. Não sei por quê, e não está claro por que não estão. Se o clima está indo nessa direção, por que eles não estão melhorando sua posição nas pesquisas? E cada vez mais o que ouvimos desse grupo, Ben-Gvir, Smotrich e outros, é que o necessário é uma intifada na Cisjordânia, ou alguma ação envolvendo Al-Aqsa, o Monte do Templo, Haram al-Sharif, porque é assim que podemos vencer a eleição.
Se o equilíbrio eleitoral está se afastando de nós, não vamos ceder o poder. E Netanyahu está fazendo todos os arranjos para não ter de ceder caso perca a eleição. Ele está manipulando o sistema eleitoral, colocando pessoas dele em posições-chave, dizendo que não precisamos obedecer à Suprema Corte, e por aí vai. Há uma corrente muito forte. Nós registramos tudo isso no nosso Substack para as pessoas interessadas em acompanhar, porque é muito importante. E neste momento, a Cisjordânia já começou. Os colonos estão entrando e atacando vilarejos palestinos. Está muito claro que o exército está prestes a entrar nos campos de refugiados da Cisjordânia, não em Gaza. Em Gaza, eles já estão fazendo isso. Mas entrar na Cisjordânia, atacar os palestinos de lá e, de fato, voltar a uma espécie de situação de 48 na Cisjordânia, em que os palestinos vão embora. E eles acreditam que esse é o caminho para vencer a eleição. A eleição é muito tensa. E não está claro que Netanyahu consiga vencê-la. Ele está fazendo todo tipo de manobra, como inventar novos partidos, para criar. O objetivo estratégico é criar circunstâncias em que nenhum outro governo consiga ter sucesso, a não ser o dele. Porque, como você deve lembrar, se ele deixar de ser primeiro-ministro, talvez tenha de ir para a prisão. Então, toda a região, e se quiser, a guerra entre o Iêmen e a Arábia Saudita certamente está se intensificando. Os Houthis dispararam mísseis contra as forças alinhadas à Arábia Saudita no sul, fazendo-as fugir. Muitos mísseis, grandes ataques. Os Houthis viram um acúmulo de forças entre as forças alinhadas à Arábia Saudita no sul, que na visão dele estava preparando o terreno para um ataque no norte, em Sanaá, nos territórios controlados pelos Houthis. Então agiram para destruir esse acúmulo e essa concentração de forças. E como eu disse, você tem a milícia Hasht, no Iraque, prometendo retaliação contra a Arábia Saudita. Nas fronteiras da Arábia Saudita, o país está deslocando tropas para suas fronteiras. O Irã está fazendo incursões no Iraque para esmagar os curdos no país, porque havia relatos de que os americanos ainda avaliavam se seria possível pressionar os curdos a tentar invadir o Irã e tomar uma área como uma espécie de Estado soberano do Kurdistão. Vimos a mesma coisa sendo feita pela Ucrânia e pela Rússia há pouco tempo, como você se lembra, como um ponto de pressão. Então os iranianos entraram lá, mataram muitos dos líderes, assassinaram alguns deles, destruíram as munições e a logística para isso. E os iraquianos também disseram aos sírios, se eles começarem, como Trump vem sugerindo que façam, a se envolver no Líbano e na administração do Líbano. Trump sugeriu que seria uma boa ideia Shara participar da condução do desarmamento do Hezbollah no Líbano. Os iraquianos já estão na fronteira com a Síria e dizem, vocês se movem contra o Líbano ou nós entramos na Síria. Essa é a equação. No fim das contas, você tem uma situação muito confusa e cada vez mais acalorada em todo o Oriente Médio. E longe de pressionar o Irã, isso vai, na verdade, pressionar todos os aliados, como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Todos os estados do Golfo ficarão muito apreensivos com o súbito recrudescimento da militância iraquiana e da militância Houthi em toda a região. E os iranianos continuam ameaçando, e talvez hajam para destruir a infraestrutura dos estados do Golfo, se os Estados Unidos tentarem destruir a infraestrutura do Irã. Netanyahu está pressionando os Estados Unidos a, nas palavras dele, estou citando, destruir a infraestrutura de tal forma capaz de prestar serviços à sua população. Eu descrevi isso como, na prática, uma bomba nuclear lenta, em vez de uma rápida, porque é isso que significaria, especialmente no auge do verão, ficar sem eletricidade, sem água, sem infraestrutura, quer dizer, seria difícil manter a situação de qualquer forma. Então é uma situação muito tensa, muito intensa. E acho que o ponto a observar de perto é o que acontece na Cisjordânia. Se aquilo explodir,
pode desencadear explosões por toda parte. E o Hamas deve ser levado, segundo o plano de paz de Trump, para uma espécie de campos de concentração. Eles não chamaram de campos de concentração, mas seriam áreas supostamente seguras e também tentariam desarmá-los. Então, no conjunto, sabe, é uma região muito instável. E por um momento pareceu que isso seria meio que incorporado à guerra entre a Ucrânia e a Rússia, porque os ucranianos dispararam contra uma embarcação iraniana no Mar Cáspio. E o ponto é que apenas alguns dias antes, os americanos atacaram bases iranianas no Cáspio pela primeira vez. Depois, houve o ataque à embarcação iraniana no Cáspio. E parecia que isso estava prestes a se tornar parte desse conflito. No entanto, parece que os ucranianos agora recuaram, meio que pediram desculpas e se afastaram disso. Eu não sei. Há pessoas em Washington loucas o bastante para achar que juntar as duas guerras é uma boa ideia? Ou você acha? Eu não sei. Acho que é muito difícil supor que eles seriam capazes de controlar uma situação dessas. E acho que isso faz parte da arrogância. Eles ficam ali achando que podem mexer em alguns botões e controles e, essencialmente, controlar como isso vai escalar, onde o conflito será travado e assim por diante. Acho que estamos muito perto de tudo isso sair dos trilhos, não só no Irã, mas também com os russos. Exatamente. E nem seria apenas por acidente. Quero dizer, se eu estivesse em Teherã ou em Moscou, eu acharia que entregar esse controle da escalada aos americanos, permitindo que eles decidam quando os combates começam, quando terminam, onde escalar. Isso é muito perigoso, porque você viu os ataques à Jordânia, por exemplo. Os americanos disseram imediatamente, foi um ataque surpresa. Mas eles estão no meio de uma guerra. A suposição era que os iranianos apenas espelhariam as ações americanas. Então, o fato de não estarem fazendo isso, quer dizer, você não quer dar tanto controle assim ao seu adversário. E acho que o fato de eles acreditarem que podem fundir essas duas guerras em uma só e manter controle total, acho que essa arrogância também é um erro de Teherã e Moscou, por terem dado isso aos Estados Unidos, por terem dado a ilusão de que eles conseguem controlar a situação. Então, talvez devessem ser um pouco mais imprevisíveis. Talvez devessem adotar uma postura defensiva. Acho que o ataque recente ao restaurante em Moscou é muito mais grave do que as pessoas parecem ter percebido. Ele acontece no contexto de a Ucrânia lançar mísseis contra russos na praia, no Mar Negro. Você provavelmente viu os vídeos, com todo mundo na água, nadando e aproveitando o mar. Então um míssil atinge pessoas deitadas em suas toalhas, tomando sol. Houve outro ataque a um hotel resort. Mas o que eu acho diferente na questão da bomba, por assim dizer, é que se trata de um dos grandes e altos edifícios das Sete Irmãs em Moscou que você conhece. E sabe, eles ficam mais afastados. Não estão numa via principal, nem numa área muito povoada. São, digamos, prédios isolados. Mas na base de um desses prédios havia um restaurante italiano. E 2 generais de alta patente, pelo que entendi, generais da Força Aérea, participavam de uma recepção, uma festa de casamento. Então o restaurante estava fechado ao público. Aí uma mulher chegou trazendo um suposto presente para os noivos. Ela foi detida pela segurança na porta. E obviamente, ou pelo menos parece lógico, a pessoa que controlava a operação à distância, de um carro ou algo assim, apertou o botão e matou os 2, além de ferir muitas pessoas, porque o pacote estava cheio de esferas metálicas, além dos explosivos. Então as pessoas que estavam no terraço foram atingidas. Agora, por que eu digo que isso é tão importante? Acho muito importante porque eu não sei disso de forma alguma. Não tenho nenhuma informação privilegiada, mas eu apostaria qualquer coisa que os russos vão concluir que um serviço de inteligência ocidental facilitou isso.
Esta operação forneceu a inteligência ou detalhes sobre como identificar e saber que esses dois generais estavam nessa festa. Não sei se isso é verdade. Pode não ser verdade, mas eu diria que é uma suposição segura, pelo padrão que temos visto de envolvimento cada vez maior dos serviços de inteligência europeus e ocidentais nessa área, apoiando ações contra a população civil e esses assassinatos, que eles estejam pensando nisso. E acho que isso provavelmente pode servir como um ponto de inflexão. Os russos, quero dizer, eles não farão nada de forma precipitada, assim, de improviso, mas vão nos levar muito a sério. E acho que eles vão, sabe, chegará um momento, até quando o Ocidente, e especialmente a Europa, poderá continuar disparando seus mísseis contra áreas civis. Into civilian areas. It used to be the refineries and things, but now Antes eram as refinarias e coisas do tipo, mas agora é nas praias e nos clubes. Agora há assassinatos em festas de casamento em Moscou. Em que momento a Rússia diz, chega, é isso? Se vocês não entendem a linguagem, se não levaram nossos avisos a sério bastante de que não vamos tolerar isso, então tomaremos medidas mais duras. Medidas que deixarão claro que não aceitaremos que isso continue. Então acho que esse pode ser um ponto de inflexão sério. O clima em Moscou é bem diferente. Há muito mais, eu acho, raiva contra os serviços de inteligência ocidentais. Sabe, eles acham que esses mísseis sendo disparados desestabilizam os russos, os deixam ansiosos, nervosos, fazem que desejem que a guerra acabe, fazem com que pensem que, sabe, Putin é o culpado e que ele precisa sair. Acho que eles estão 100% errados nisso. O que isso faz é deixar os russos profundamente irritados e querendo que isso pare. E acho que estamos vendo, sabe, a mudança de clima de forma muito evidente, nesse tipo de bombardeio intenso, nesse esmagamento que está acontecendo na Ucrânia. Mas talvez não pare na Ucrânia se essas ações continuarem. Isso vai levar ao cessar-fogo que Trump parece imaginar. Quero dizer, Rubio acabou de dizer isso. Há alguns dias, ele afirmou muito claramente: esses ataques com mísseis são algo bom, porque vão pressionar Putin e ele terá de vir seriamente à mesa de negociações. E ele não disse isso, mas fazer um cessar-fogo, algo que a Rússia continua descartando. E, ao mesmo tempo, altos funcionários russos estão dizendo com muita clareza: não vamos mais conversar com os americanos. Encerramos essas negociações. Na prática, é isso que eles vêm dizendo. E o ministro das Relações Exteriores disse, estou parafraseando, que na verdade as conversas no Alasca foram um engano, mais parecidas com os acordos de Minsk, para dar mais tempo à Ucrânia, que foram um engano e que eles não pretendem continuar essas conversas. Sim, os canais de comunicação com Washington para questões administrativas vão continuar. Mas não vamos negociar com eles. Não dá para confiar neles. Então, quer dizer, é onde estamos. O Irã não conversa com o Ocidente. A Rússia se recusa a conversar com o Ocidente. E quando Rubio tentou dizer a Wang para ficar fora do Irã, o ministro das Relações Exteriores chinês disse a ele em tom bem claramente ríspido para cuidar da própria vida. Então, quer dizer, a Europa está meio que no seu bunker, vendo o mundo inteiro como antagonista, como mau e como hostil. E fica ali, satisfeita consigo mesma dentro do bunker, meio que achando que está, como você disse, no painel de controle, puxando as alavancas e apertando os botões para provocar uma mudança. Então, eu acho que, sabe, você estava me perguntando sobre o Irã, mas acho que é preciso olhar o quadro maior. E acho que, no fim das contas, o quadro maior sobre o Irã é que toda essa questão agora depende do mercado de títulos, ou do mercado de dívida e de títulos. O Japão é um possível gatilho para algo muito maior, porque as perspectivas de manter o iene japonês à tona não parecem boas. O resgate está em andamento. Bessent gastou, acho que, 90 bilhões de dólares hoje, não do dinheiro dele. Parte disso veio da venda de euros para comprar ienes, mas foram grandes quantias. E o iene continua se desvalorizando.
E à medida que ele se desvaloriza, os juros sobem, a inflação sobe. Todos os problemas se agravam muito mais. All of the problems become much more exacerbated. Sim, acho que nesse aspecto, a guerra contra o Irã e a Rússia já se fundiu até certo ponto. Eles estão aprendendo lições um com o outro. Ou seja, os russos agora veem o que aconteceu no Alasca como um engano. E sim, foi um engano. Mas em vez de enxergá-lo como algo isolado, ou mesmo no contexto dos últimos 35 anos desde o fim da União Soviética, acho que eles também estão olhando para o Irã, porque todos os acordos que estão sendo assinados nunca tiveram a intenção de ser implementados. E todas as negociações parecem fraudulentas. Então é preciso perguntar, é claro, quando há esses ataques terroristas dentro da Rússia, como essa bomba em um restaurante, e isso vem junto com essa campanha de 40 dias de ataques profundos dentro da Rússia, contra alvos civis, para pressionar a Rússia, de modo que a população civil queira remover Putin. Acho que não percebem para onde vai essa pressão. Porque eu sempre pergunto, o que é a Rússia? Quais são as opções da Rússia? Porque parece que na Europa, equiparamos a paz à capitulação ou à derrota da Rússia. Mas se a Rússia se vê lutando uma guerra existencial, não há escolha entre capitulação e escalada. Só há escalada. Então eu vi também o comentário do Rubio. Isso é bom, vai tornar a Rússia mais flexível. Bem, na verdade não. Isso está provando o que o Kremlin dizia o tempo todo, que a Ucrânia na órbita da OTAN se tornaria um estado de linha de frente, um instrumento para ataques diretos contra a Rússia. Então eu só vejo a posição russa se endurecendo, um pouco como vemos no Irã. Acho que sim. Só minha última pergunta. Por que você acha que, sabe, nós dois estamos sentados aqui na Europa? Por que não há mais reflexão sobre isso? Quero dizer, recentemente tenho usado o exemplo dessa campanha de 40 dias contra a Rússia. Eles fizeram isso, sabendo que os russos poderiam retaliar, que poderiam impor um bloqueio naval, que poderiam fechar Odessa, que podem ser muito mais implacáveis contra Kiev. Eles sabem que Kiev não tem muitos outros sistemas de defesa aérea. Dá para ver a retaliação chegando. Sabemos que os russos realmente enxergam isso como uma ameaça existencial. Por quê? É muito difícil convencer alguém de que isso era do nosso interesse, assim como Trump se afastando do memorando de entendimento. O que está acontecendo no Ocidente? Não há discussão sobre essas coisas. Acho que essa é a parte mais assustadora. Se tivéssemos debates, discussões, qual é o interesse da Rússia? Qual é o nosso? Quais são as opções possíveis? E escolhêssemos a opção A. Tudo bem. Seria uma conclusão horrível, mas já não há nem discussão. Eu acho isso. Como você disse, simplesmente se presume que nós somos os bons e eles são os maus. E se você não apoia os bons lutando contra os maus, então talvez suas simpatias estejam com o inimigo. Não vejo nenhuma discussão além disso. Não, e ninguém diz nada. Quer dizer, com o que está acontecendo em Gaza ou na Cisjordânia. Você ouve alguma coisa dos círculos diplomáticos ocidentais? Um pouco da Espanha, talvez, mas em geral, quase nada. Nada. É como se nada estivesse acontecendo. As ameaças contra a população iraniana, todas essas coisas simplesmente são apagadas. Acho que a única resposta para isso é que as elites estão ficando cada vez mais... O establishment está ficando cada vez mais nervoso e perdendo a confiança em si mesmo. Em outras palavras, eles estão ficando desesperados. Estão desesperados porque conseguem ver o que está acontecendo com a Ucrânia. A Ucrânia era, por assim dizer, ainda é, sabe? Quer dizer, depois da guerra ao terror, qual era o propósito da OTAN? Qual era o propósito? Do que se tratava? Então tinha que ser a Rússia. Era a única maneira de manter a OTAN viva. Se quiser, o objetivo era manter a OTAN e manter os americanos engajados, como sempre foi. Manter a Alemanha de fora e os americanos dentro, como disse o primeiro secretário-geral a respeito disso.
E depois a União Europeia, quer dizer, profundamente dividida em questões financeiras e em muitas outras coisas. A única saída foi erguer a bandeira da Ucrânia e da guerra com a Rússia e usar isso como uma espécie de meio para impor conformidade. E sabe, a linguagem que vem de Bruxelas é toda no sentido de que temos de estar alinhados. Temos de aceitar a conformidade. Ninguém pode dizer nada que saia da linha, porque se isso acontecer, então tudo desmorona. Então acho que esse é o tipo de crise em que eles se veem. Assim que algo acontece, ou um partido é eleito, ou a AfD vence uma cidade importante na Alemanha numa eleição, então isso já seria o começo de tudo desmoronar. E por isso, acho que eles estão desesperados para tentar manter tudo unido. Agora, as notícias de que Merz planeja tirar a autonomia dos Estados Federados alemães se eles votarem do jeito errado. Quer dizer, isso mostra o desespero. Mas é um bom ponto, ainda assim. Se essa é a nova Europa, ela não é mais um projeto geoeconômico, em que reunimos nossos recursos para ter poder de barganha coletivo e tentamos transformar isso em influência política. Se, em vez disso, for uma Europa geopolítica dependente de uma oposição comum à Rússia, caso haja paz, todo o projeto pode começar a se fragmentar e desmoronar. De novo, eu diria que a própria base de ter uma União Europeia geopolítica foi um erro. Mas, ao que parece, ninguém está questionando isso também. Você tem razão. Quer dizer, vocês vão se lembrar da União Europeia falando disso, dizendo que agora são atores geopolíticos. Bem, ficou absolutamente claro que não são atores geopolíticos. Ninguém está prestando atenção. Quer dizer, a Rússia ou o Irã, ninguém quer sequer conversar com os europeus. Eles lidaram muito mal com isso. E também não conduziram bem o restante. Estão em conflito, estão completamente em conflito com a Rússia, estão em choque com a China. Têm relações ruins com os Estados Unidos. Quer dizer, esse é o resultado líquido da política deles. Eles não têm amigo nenhum, na verdade. E também não têm influência alguma sobre os acontecimentos. And they have no influence on events either. Eu me lembro de Romano Prodi, o primeiro-ministro italiano que foi presidente da Comissão Europeia. Certa vez, acho que foi há cerca de 20 anos, ele fez um comentário dizendo que a União Europeia é um gigante feito de argila. Ou seja, é bastante grande e impressionante, mas se tentar se mover, pode tropeçar e se desfazer. E eu pensei que, da minha perspectiva, essa analogia era um ótimo exemplo de por que ela não pode ser uma potência geopolítica, e de por que o caminho geoeconômico era o seu verdadeiro destino, se quisesse ter sucesso. Mas, de novo, eles também se afastaram disso, sem muita discussão. Então é isso, enfim, alguma consideração final antes de encerrarmos? I think the Acho que a única reflexão real é, mais uma vez, como todos nós, estamos despreparados para o que claramente está por vir e corre o risco de ser desencadeado em algum momento. E acho que vai ser muito pior, porque não houve conversa nem preparação, nenhuma preparação psicológica das pessoas. Acho que será uma grande surpresa quando de repente elas descobrirem que não conseguem diesel para o carro, ou que ele é racionado, ou submetido a algum tipo de prioridade, com diesel para algumas pessoas e não para outras. Acho que elas vão considerar isso um choque enorme. Não, eu concordo. Acho que com isso, vemos tanto os iranianos quanto os russos percebendo que a diplomacia não funciona. Os dois estão adotando uma posição linha dura. Em breve, vamos ter uma enorme crise econômica, uma escassez de energia, e eu vejo neste país o maior jornal publicando matérias. A principal é sobre onde estarão os bons restaurantes e qual comida vai estar em alta neste verão. Quer dizer, sinto que há uma mentalidade de bunker aqui. Eles não gostam de enxergar o que está por vir. E com todo esse controle da narrativa, se não há nada de bom para noticiar, então simplesmente não se fala sobre isso. Acho que é mais ou menos onde estamos.
De novo, isso não é bom quando se precisa desesperadamente corrigir o rumo, mas é onde estamos. De qualquer forma, como sempre, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sempre agradeço. Obrigado. Thank you. Obrigado pelo convite para o seu programa.